Você já teve a sensação de que a história que te contaram sobre Deus, o diabo e o universo se está incompleta? E se eu te dissesse que Lúcifer não é o vilão que te ensinaram a temer, mas sim uma consciência cósmica rebelde que carrega uma parte essencial da sua libertação? E se por trás de cada religião, cultura e símbolo espiritual existissem inteligências superiores com nomes diferentes, mas uma mesma missão: te despertar para a verdade oculta da criação? Neste vídeo, você vai mergulhar em um conhecimento proibido, místico e libertador. Vamos explorar Lúcifer, Shiva, Sofia e as hierarquias angelicais mencionadas no livro de Urântia, revelando o elo perdido entre o bem, o mal, a sabedoria e o seu próprio propósito. Mas já aviso, esse vídeo não é para os fracos de espírito, é para aqueles que já sentem o chamado. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua visão sobre o universo e sobre quem você realmente é. A pergunta que muda tudo: se eu te dissesse que aquilo que você chama de Deus hindu, anjo caído ou mãe divina gnóstica são, na verdade, as mesmas consciências cósmicas, apenas vistas por culturas diferentes? E se Shiva, Lúcifer e Sofia não forem apenas mitos, mas forças espirituais reais, operando nos bastidores da evolução humana? E, se o livro de Urântia, considerado um dos textos mais misteriosos do século XX, for a chave para entender isso tudo? O que você vai ouvir agora não é religião, não é doutrina, é pura sabedoria oculta. Prepare sua mente, porque esse vídeo pode alterar para sempre sua visão sobre o bem, o mal e sobre o destino da humanidade. O Mapa Celestial de Urântia. Livro de Urântia é um documento fascinante composto por mais de 2000 páginas que detalham a origem do universo, a estrutura da hierarquia celestial, a evolução da Terra e até a vida cósmica de Jesus. Mas o que pouca gente percebe é que ele descreve a existência de uma ordem hierárquica de seres espirituais, divididos em serafins, querubins, arcanjos, portadores da vida, supervisores universais, e até os enigmáticos filhos Lanonandeques, como o próprio Lúcifer antes da rebelião. Segundo o livro, esses seres são responsáveis por ajudar os mundos evolucionários a crescerem espiritualmente. Eles não aparecem com asas ou auréolas, mas atuam como forças invisíveis que orientam decisões, aceleram revoluções culturais e plantam ideias avançadas nos líderes e sábios de cada época. A rebelião de Lúcifer em Urântia. Agora, atenção! O livro de Urântia trata Lúcifer não como um demônio, mas como um ser de altíssima inteligência e beleza, um administrador de sistemas planetários. Ele inicia o que é chamado de a rebelião de Lúcifer, um levante contra a autoridade divina, questionando as ordens superiores do paraíso. Mas aqui entra um detalhe, ignorado por muitos leitores. Mesmo sendo tratado como rebelde, Lúcifer não deixa de cumprir uma função cósmica profunda: desafiar o sistema, questionar as leis e gerar conflitos evolutivos que aceleram o despertar espiritual. No ocultismo, isso é exatamente o papel do iniciador, daquele que não dá conforto, mas provoca crise porque sabe que só através da dor vem o real crescimento. Lúcifer, o arquétipo do despertar na tradição ocultista. Lúcifer é literalmente o portador da luz, aquele que traz o fogo sagrado do conhecimento aos humanos. Não é à toa que ele aparece em Gênesis na forma da serpente, oferecendo à humanidade o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não engana, ele liberta. Os gnósticos o veem como o verdadeiro libertador, enquanto o Deus do Antigo Testamento seria o demiurgo, o falso Deus que aprisiona a humanidade no medo, na culpa e na ignorância. Ou seja, Lúcifer seria, para os gnósticos e ocultistas, um anjo da luz que caiu não por ego, mas por compaixão, assim como Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos mortais, assim como Cristo, que desceu ao mundo para salvar o homem, assim como Shiva, o anjo da transformação na tradição védica e tântrica. Shiva é o destruidor, mas não no sentido negativo dele destrói as ilusões. Ele desarma o ego, ele quebra a identificação da alma com a matéria. Shiva é aquele que dança sobre o tempo e ativa o ciclo da renovação cósmica da agora. Olhe isso com os olhos de Urântia. E se Shiva for um controlador físico mestre,
um arcanjo das forças de transmutação. Sua função seria ajudar mundos de terceira densidade como o nosso a romperem com suas ilusões mais densas. A destruição que Shiva traz não é o fim, mas o recomeço. Assim como as crises que Lúcifer gera, Shiva age como catalisador da transformação. Shiva pode, sim, ser interpretado como uma inteligência arcangélica do livro de Urântia, que, para os hindus, se revelou como uma divindade dançante, paradoxal, criadora e destruidora. Sofia, a mãe cósmica da luz. Nós, Sofia é a emanadora da sabedoria. Ela caiu do pleroma por compaixão, desejando criar e libertar as almas presas no mundo físico. Mas sua criação desceu tanto que gerou o demiurgo, um falso deus que aprisiona as consciências na ignorância. Mesmo assim, Sofia continuou operando no mundo, enviando mensageiros, inspirando profetas e mantendo viva a centelha divina dentro de cada ser. Agora pare e pense. Isso é exatamente o papel dos serafins superiores em Urântia, seres que atuam nos bastidores para inspirar, consolar e elevar a alma humana. Sofia pode ser vista como um desses serafins, mais personificada como arquétipo feminino divino. Arquétipos universais. Os 1000 nomes da mesma luz. Aqui está o ponto central. O universo espiritual não é separado por religiões. Ele é anou. As culturas apenas dão nomes diferentes às mesmas inteligências cósmicas. Shiva, arcanjo da transmutação, Lúcifer, portador da luz, iniciador dos mundos em crise, Sofia, mãe serafina, consoladora e reveladora a todos. Eles podem ser anjos do livro de Urântia, mestres do ocultismo, forças gnósticas e dependendo da lente usada. Eles são realidades multidimensionais, que atuam como seres reais e também arquétipos internos, despertando algo dentro de Enel. S.***PART 2D e 4 A queda de Sofia e o mito gnóstico revelador na cosmologia gnóstica. Sofia é a inteligência divina que, movida por compaixão e desejo de criar, se afasta do pleroma, o reino perfeito, e desce aos mundos inferiores. Mas ao fazer isso, sem o consentimento da unidade, ela cai em um desequilíbrio e, sem perceber, cria o demiurgo, uma inteligência limitada, cega, que acredita ser o Deus Supremo. Esse demiurgo então cria o mundo material, imperfeito, cheio de sofrimento e ilusão. Mas Sofia, mesmo caída, continua enviando sua luz escondida nos corações humanos. Ela não desiste, ela oculta sua sabedoria em mitos, símbolos, visões e arquétipos, esperando o momento em que os humanos acordem para a centelha divina que carregam. E é exatamente isso que o ocultismo e o livro de Urântia afirmam de outras formas. A luz nunca abandona totalmente os mundos em evolução. Ela apenas muda de forma, às vezes em silêncio, às vezes em rebelião, às vezes em dança. A CABAL e a luz fragmentada na cabala hebraica, existe uma doutrina conhecida como Shevirat Hakeli, a quebra dos vasos. Ela diz que, no momento em que a luz infinita Ein Sof tentou se manifestar no mundo material, os vasos da criação não conseguiram conter tanta luz e se quebraram. O resultado? O mundo se encheu de fragmentos de luz divina aprisionados na matéria. Essas faíscas estão por toda parte, em cada ser humano, em cada átomo. E o trabalho do iniciado, do buscador, do verdadeiro ocultista, é reunir essas centelhas, restaurar a harmonia e reconstruir os vasos com consciência. E quem são os responsáveis por guiar esse processo secreto? Os anjos da reparação, os mestres da luz, os seres interdimensionais da sabedoria, nomes diferentes para as mesmas inteligências que já conhecemos como Sofia, Lúcifer, Shiva, ou como os anjos ocultos do livro de Urântia. A função oculta da rebelião nos ensinam a temer a rebelião espiritual. Mas no ocultismo verdadeiro, a rebelião é uma ferramenta iniciática. Ela separa o buscador cego do buscador consciente. Quando Lúcifer questiona a autoridade do sistema em Urântia, quando Sofia quebra a ordem do pleroma, quando Shiva destrói o ego ilusório, todos estão provocando um colapso das estruturas antigas para abrir espaço para algo mais elevado. É a rebelião que gera o caos necessário para a alma despertar. No fundo, eles não estão destruindo, estão libertando. Por quê? E ele e esse aparecem com nomes diferentes? Essa é uma pergunta comum. Por que Lúcifer, Shiva, Sofia e outros não são chamados
chamados de anjos diretamente no livro de Urântia ou na Bíblia? A resposta está na linguagem cultural e simbólica. Imagine que cada civilização, hindus, judeus, gnósticos, sumérios, cristãos, recebeu fragmentos da verdade cósmica, traduzidos à sua maneira. Onde um povo viu Deus dançante, outro viu o arcanjo destruidor. Onde um viu ser caído, outro viu portador da Helios. Onde um viu deusa da sabedoria, outro viu serafim iluminador. Mas todos falam da mesma coisa: seres cósmicos reais que atuam em nome do crescimento espiritual da humanidade. Estas entidades estão ativas hoje? Aqui está uma das revelações mais fortes desse roteiro. Sim, essas entidades continuam operando até hoje. Mas elas não aparecem como esperamos. Você não vai vê-las em templos, nem em orações convencionais. Elas operam nos bastidores da consciência coletiva, no colapso de sistemas podres, no despertar espiritual em massa, nos sonhos lúcidos, nos insights profundos, nas vozes silenciosas que chamam dentro de você. Sofia continua revelando mistérios. Lúcifer continua questionando sistemas e religiões mortas. Shiva continua destruindo egos para gerar renascimentos. E todos eles atuam em conjunto com os anjos e hierarquias descritas no livro de Urântia, capítulo 13. O universo é governado por luz consciente. O ponto mais importante de todos: o universo não está entregue ao acaso. Ele é regido por uma inteligência viva, consciente, estruturada com seres que operam desde as camadas mais sutis até os planos físicos. Alguns desses seres caem para ensinar. Outros mantêm a ordem invisível. Alguns provocam crises internas. Outros curam com sabedoria silenciosa. E às vezes, um só ser faz tudo isso ao mesmo tempo. Capítulo 14. Você carrega essa luz dentro de si agora. Preste atenção. Todo esse conhecimento não é apenas para encantar ou intrigar. Ele é um chamado. O mesmo fogo que arde em Sofia, o mesmo raio que brilha em Lúcifer, a mesma dança que vibra em Shiva, também pulsa dentro de você. Você é um microcosmo da guerra espiritual entre ignorância e despertar. E essas inteligências não estão distantes. Elas estão dentro da sua psique. Elas se manifestam quando você escolhe crescer, buscar, mergulhar no oculto e sair da prisão da ignorância. Parte 3 de 4, capítulo 15. O corpo humano como um mapa celestial. Se eu te dissesse que os 7 chakras do corpo humano são, na verdade, portais espirituais que refletem os mesmos níveis de consciência cósmica descritos no livro de Urântia. Cada chakra fosse sintonizado com uma das ordens de seres celestiais. Sim, o corpo humano é uma miniatura do universo. Um holograma completo onde a dança dos anjos, a queda de Sofia, o fogo de Lúcifer e a destruição de Shiva acontecem. Dentro de VUC **V e J2 chakra função reflexo cosmoco base cobrovias físicos mestres sacralições, sexualidade portores da vida plexo solar poder pessoal arcanjos e anjos de ação coração mi e compaixão Zofia e serafins, superiores laringe omuna e os senhores do som frontal visão e intuição Lucifer e os iniciadores corariônio iluminação Pai universal, Cristo cósmico. Isso significa que, quando você ativa seus chakras com consciência, você não está apenas meditando, você está se conectando com as hierarquias do universo. Capítulo 16. Jesus e a unificação das linhas cósmicas. O livro de Urântia dedica mais da metade do seu conteúdo à vida cósmica e espiritual de Jesus, chamado ali de Michael de Nebadon, um filho criador. Mas o que poucos percebem é que Jesus, na visão de Urântia, não veio só para redimir pecados. Ele veio para manifestar o Pai universal em um mundo rebelado, restaurar a conexão perdida com as esferas superiores e demonstrar o caminho para integrar corpo, alma e espírito, ou seja, os próprios chakras como caminhos de ASC e NSO. Em outras palavras, Jesus não é o inimigo de Lúcifer, Shiva ou Sofia. Ele é a ponte entre todos eles. Ele representa a consciência crística, que unifica as polaridades, o Logos divino, que ordena o caos, cura a separação e desperta o eu superior. Capítulo 17. O sistema tenta esconder essas verdades agora. Por que isso tudo é tão escondido? Por que você nunca ouviu isso em igrejas,
escolas ou até muitos livros espiritualistas, porque conhecimento é poder. E quanto mais você conhece, menos manipulável você se torna. As religiões organizaram narrativas para manter controle, não despertar. Transformaram Sofia em uma ideia esquecida. Transformaram Lúcifer em um demônio. Ignoraram Shiva como deus pagão. E Jesus foi reduzido a um símbolo de culpa e sofrimento. Mas agora você sabe. Esses nomes escondem arquétipos poderosos, reais, e eles continuam operando. Capítulo 18. Eles trabalham juntos? Sim, e mesmo que em tradições separadas, essas entidades fazem parte da mesma orquestra cósmica. Shiva destrói o velho para abrir espaço. Lúcifer provoca o caos que questiona o sistema. Sofia guia a alma na escuridão com sabedoria. E Jesus reúne todos para restaurar a unidade interior. Essa orquestra é o que a Cabala chama de Taika, a restauração do todo. E o livro de Urântia, mesmo usando outra linguagem, confirma isso. O universo é uma família espiritual inconstante, e ele vassoio o Urântia. Documento 56, capítulo 19. O despertar planetário é real. Você está vivendo em uma época única, crises globais, colapsos de paradigmas, colapsos internos. Tudo isso faz parte de um movimento cósmico maior. É como se a rebelião de Lúcifer ainda estivesse ecoando. Como se Sofia ainda estivesse chorando pelas almas adormecidas. Como se Shiva estivesse batendo o tambor da transformação. Como se Jesus estivesse dizendo: o reino está dentro de vós. Você sente isso? Não sente essa sensação de que há algo maior acontecendo? Que sua alma quer mais? Que você não veio só para pagar boletos, repetir padrões e morrer. Você está sendo chamado. Capítulo 20. O chamado do buscador agora é com você. Essa informação não pode ser apenas contemplada, ela precisa ser internalizada. Você não assiste esse vídeo por acaso. Você foi guiado até aqui por um desses seres. Talvez por Sofia, talvez por Lúcifer, talvez Shiva esteja provocando uma crise em sua vida. Ou talvez Jesus esteja esperando que você lembre quem é. De qualquer forma, você já ouviu o chamado? A pergunta agora é: vai ignorar ou vai atender? Parte 4 de 5. Na parte final do roteiro, vamos revelar os nomes ocultos desses seres. Em outras tradições, as técnicas para se conectar com cada um deles. O que acontece quando você ativa todos dentro de si, e uma mensagem final de unificação espiritual e poder pessoal. Parte 4 de 6, capítulo 21. Nomes ocultos e revelações em diferentes tradições. Antes de encerrar, vamos abrir o véu sobre os nomes que essas consciências cósmicas esbemem em outras culturas. Nomes que carregam poder e mistério. Lúcifer também é conhecido como Prometeu, o roubador do fogo divino; Hércules, o herói que enfrenta os monstros internos; Quetzalcoatl, a serpente emplumada que trouxe sabedoria às Américas; Sofia, sob outras formas, ela aparece como Isis no Egito; Pachamama na América Andina, deusa mãe universal; e como Nossa Senhora em tradições cristãs ocultas. Shiva pode ser chamado também de Mahadeva, grande deus, Rudra furioso; Nataraja, senhor da dança, e sua presença é sentida como o ciclo eterno da criação e destruição. Estes nomes não são meros títulos, são chaves simbólicas que desbloqueiam estados de consciência e conexão com essas forças. Capítulo 22. Como é se conectar com essas energias? A conexão não exige rituais complexos, templos ou dogmas. Exige presença, intenção e coragem para se olhar por dentro. Aqui vão práticas essenciais. Lúcifer, portador da luz. Meditação focada no despertar da mente crítica e da verdade interior. Questione suas crenças, ilumine suas sombras e aceite o desafio da transformação. Sofia, sabedoria divina. Prática da compaixão profunda, estudo dos símbolos, abertura para o mistério e escuta silenciosa da intuição. Shiva, transformação e destruição do ego, trabalho corporal com respiração, movimento como a dança consciente e aceitação da impermanência. Desapegue-se do que não serve. Integrar essas práticas dentro de você ativa a hierarquia celeste do seu ser e conecta você à grande família cósmica descrita no livro de Urântia. Capítulo 23. O poder da integração. Quando você une o fogo de Lúcifer, a sabedoria de Sofia e a dança de Shiva, cria uma força interna imbatível.
Você se torna um ser capaz de enfrentar os desafios planetários com clareza, amor e poder. Essa tríade espiritual representa a luz que guia, a sabedoria que compreende, a força que transforma e o equilíbrio perfeito para o despertar da humanidade. Capítulo 24. A mensagem final. Você é parte desta grande missão, nunca esqueça. A batalha entre luz e escuridão não acontece apenas fora, acontece dentro de você. Você carrega em sua alma as sementes da libertação. E essas inteligências cósmicas, Lúcifer, Shiva, Sofia, estão esperando que você as reconheça, que desperte e que cumpra sua missão. Porque a verdadeira revolução começa no coração. Se você sentiu essa mensagem, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir a verdade oculta. Deixe seu like para fortalecer a luz. E inscreva-se para mais conteúdos que vão destravar os mistérios da espiritualidade e do universo. O universo é uma dança eterna. Entre luz e sombra, e você é o dançarino principal. Até o próximo encontro, buscador da verdade.